Olá, eu sou Yara Guimarães. Vim aqui hoje falar um pouquinho com você. Aliás, como você já sabe, estou com um espaço novo aqui na Vila Madalena, na Fradique Coutinho 944, onde eu atendo com várias técnicas, as que eu aprendi e algumas que eu ainda estou aprendendo para poder tratar você e no melhor para você, né? Claro. E a gente fica aí falando sobre uma série de coisas, não adianta eu te dizer aqui sobre uma técnica ou alguma coisa que você tenha que fazer sozinho. Porque se você está com uma dor, isso vai ficar um pouquinho difícil. Então vamos falar de relacionamento, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo passa e que todo mundo tem aí um quesinho de dor ou até de felicidade que às vezes assusta um pouco. O relacionamento como está andando? Por que que às vezes no relacionamento você diz uma coisa e o outro entende outra? O outro te diz uma coisa e você entende de outra forma. Porque isso esbarra sempre no que você sente. E hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, né? Essa história da gente estar no meio, né? As mulheres na faixa de 40, 50 anos estão no meio de uma transição de antes a Amélia, né, que ficava em casa e cuidava de absolutamente tudo, e hoje uma mulher moderna que também ajuda nas contas de casa, e muitas vezes a gente perde a mão disso. A gente perde um pouco dessa feminilidade e o homem sente isso, e vira uma competitividade. Vira sempre uma questão mais pessoal do que emocional. Então, se você está enfrentando no teu relacionamento uma dificuldade em falar, uma dificuldade em se colocar, saiba que isso está acontecendo sim, porque está intrínseco em tudo. Então, o legal seria se você conseguisse olhar para isso, ver onde está pegando em você. Vê por que você não está conseguindo se colocar. Porque se a gente parar para pensar, hoje nós somos o quê? Aquela pessoa que de repente agora tem que pagar as contas, sendo que antes você simplesmente era a pessoa que ficava em casa esperando as coisas acontecerem. É uma transição difícil, que nós, mulheres, e hoje eu estou falando para as mulheres mesmo, estamos enfrentando isso. E os homens, por sua vez, também estão perdidos, não sabem o que fazer com essa mulher, não sabem como agir com ela, não sabem ser mais aquele cavalheiro bacana, porque fica com medo de ser besta, né? Porque, eu vou sofrer se eu me entregar. Então tá todo mundo andando na contramão e as relações vão se perdendo com essa questão. Então eu acho que se você, neste momento, está passando por essa questão, seria legal dar uma olhada nisso. Que tal? Olhar, observar, ver como é que você sente, saber como é que você está se comunicando, o que eu sinto, por que o que eu sinto e eu penso eu não consigo manifestar, por que eu penso uma coisa e sinto outra, na hora que eu falo é outra absurdamente diferente. Talvez porque as coisas estejam se perdendo mesmo. Porque tem uma dor lá no fundo que está te pegando, aí você não se entrega porque você tem medo. Aí você se entrega e o outro não entende porque acha que você não está fazendo o teu melhor. Então, estamos vivendo uma confusão. Estamos vivendo uma transição de formas, porque as mulheres acabam sendo muito mais masculinas, poderosas e acabam esquecendo a feminilidade. Os homens, por sua vez, não querem mais ser os provedores de absolutamente tudo, e fica aquela guerra, aquela briga dentro de casa e as coisas vão perdendo um pouquinho. A gente não consegue falar porque tem medo de magoar. Não consegue ser honesto porque tem medo. E o medo vai deixando as relações ficarem frustradas. Quantas e quantas vezes você parou e falou, caramba, podia ter falado isso ou aquilo. Mas não conseguiu, porque a manifestação acabou te complicando um pouco. Então para agora, nesse momento, e observa como está a sua relação, seja ela qual for, seja alguém que você esteja conhecendo agora, seja alguém que você está há um tempo junto, como está funcionando? Está rolando uma química no aspecto de poder falar? A comunicação entre vocês está assertiva? Vocês estão conseguindo viver essa coisa real e intrínseca? Ou cada um está vivendo dentro de uma casa a sua própria vida sem conseguir dividir isso? Ou sem conseguir partilhar, ou você dizer o que você sente e o que o outro sente, como que as coisas funcionam com vocês. E aí se entram os filhos, então aí todo mundo se abandona e vivem a vida daquele serzinho. Porque a responsabilidade até uma determinada idade é sua mesmo. Mas e como é que você se sente com isso? Quando foi que você parou e fez, uau, estou me sentindo ótimo nessa situação? Ou está faltando isto ou aquilo? E as mulheres, por sua vez,
cá para nós, hein, meninas? Esse complexo de Cinderela acaba com a gente. Porque a gente fica o tempo todo com as nossas informações celulares esperando o cara, o príncipe encantado que vai salvar você deste problema. Mas na verdade isso não vai rolar, né? Porque não funciona dessa forma. E como é que funciona então? Como é que eu posso agir então? Essas perguntas estão te pegando, né? Estão te cercando? Vamos olhar para isso com mais carinho, né? Vamos olhar para dentro da gente de uma forma assertiva, de uma forma bacana, de uma maneira que a gente consiga. Eu não estou falando de nada, uau, eu preciso mudar de país. Não, eu só preciso compreender que o outro não vai preencher o que está faltando em mim. Eu só preciso compreender que o outro não vai fazer com que essa ausência fique minimizada. Por quê? Porque depende só de mim, não depende dele. Eu não posso ficar achando que o outro vai me preencher ou vai me fazer feliz. Eu tenho que começar a compreender que o outro, ele vem para me ajudar a ficar mais tranquila, mas na forma dele, do jeito dele. Eu tenho que estar feliz para que ele some comigo esta felicidade. Eu tenho que estar inteira para que simplesmente ele chegue e a gente viva uma vida em comum. Não existe a metade da laranja, você é uma laranja inteira. Não dá para ficar achando que você vai encontrar uma metade lá fora. Para tudo agora, olha para você e observe o que está faltando em você. Aí sim você vai conseguir viver uma relação inteira. Sem essa história de ficar emendando relações uma na outra, sem essa história de não conseguir se encaixar dentro da turma que você está saindo, ou porque você não faz isso, ou porque você faz aquilo. Simplesmente ser você. Mas para isso você precisa olhar mesmo. Olhar aí dentrinho e saber o que está rolando de verdade. Qual a parte que está faltando que você não está conseguindo colocar. O que de verdade você quer com relação a outra pessoa. Qual é a relação que você quer para a tua vida. São essas questões que a gente vai falando aí no decorrer da semana. Vamos falar sobre várias coisas. Uma vez por semana, uma a cada 15 dias, eu vou vir aqui e bater um papo com você. E aí você vai começando a compreender como as coisas rolam. Isso não é bacana? Só entender. Entendendo como eu funciono, eu consigo compreender como funciona com o outro. Vou me colocando também no lugar do outro. Não dá para viver na contramão se a gente quer justamente trilhar uma parceria. Trilhar uma relação leve. Trilhar algo bacana e real. Não é assim que funciona? Eu só quero que você, nesse momento, pare tudo. Observe em você como é que está rolando. Se você está feliz de verdade, se você está se realizando de verdade, se na cama também as coisas estão rolando como você gosta ou como você quer que funcione. Nada de submissão ou disputa. Simples, pura e unicamente uma parceria real e verdadeira. Verdadeiro, é isso que tem que ser. E como eu já disse, a gente vai falando aí nos dias. Eu espero que isso tenha ajudado você a se entender um pouquinho. Um beijinho e até mais.